É isso aí, estamos de volta para o último bloco de entrevistas, né? Vamos fazer a pergunta do internauta aos candidatos do PSOL que estão aqui comigo hoje, nesse primeiro dia de entrevistas. É uma pergunta voltada ao candidato Paulo Ramos, a gente vai fazer diretamente a ele, e depois a gente tem nas considerações finais um tema livre, né, do qual os candidatos vão poder falar sobre aquele assunto que eles achem mais importante. Bom, a pergunta é a seguinte, Paulo. Senhor candidato, o seu partido tem se posicionado a favor da liberação da maconha, do aborto e de, em certas situações, atenuar crimes como o estupro. Como oficial da PM, como o senhor se sente representando esse partido? Em primeiro lugar, dizer que nós temos várias questões ligadas à própria sociedade como um todo. São demandas sociais, são conflitos sociais, são problemas sociais. Mas antes de abordar o tema, eu quero lembrar aos companheiros, né, militares das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Presidi lá o clube de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Sim. lutando e conquistando muita coisa. Mas na Assembleia Nacional Constituinte, como os servidores civis tiveram os seus direitos apreciados, primeiro, depois de lutar muito para que os servidores civis tivessem 13º integral, Sim. férias com mais um terço, licença paternidade, maternidade, direito à sindicalização e à greve. Eu fui o autor da emenda que estendeu esses direitos, inclusive a paridade entre ativos e inativos e pensionistas. Eu sou o autor da emenda que estendeu esses direitos para os militares, a pelo menos da ciência de algo que resultou da minha ação. Tem muito mais coisas em relação a outros setores da sociedade, mas lembrar aí aos companheiros, eu não me sinto nem um pouco, me sinto muito bem, eu estou integrado ao PSOL. A questão ligada a entorpecente, qual? Nós temos as drogas lícitas, as drogas ilícitas, nós temos um modelo de repressão ou de controle, nós temos muita coisa. Questão ligada, por exemplo, ao aborto. Olha aí. Outro dia na Assembleia Legislativa, e a minha percepção e manifestação no plenário impediu, eu integrei uma CPI que investigou a questão do aborto. Inseriram no relatório da CPI a obrigação do hospital comunicar à delegacia qualquer ação do hospital que resultasse da prática do aborto. Imagine uma mulher que tem um aborto espontâneo, vai ficar com medo de ser confundida, não vai mais à delegacia e vai morrer, ou vai sofrer sequelas. Então, essas questões são demandas sociais que estão em debate. Temos visto a posição do Papa evoluindo, a posição da Igreja. São questões realmente dramáticas, que dizem assim, o PSOL se apropria de bandeiras das minorias. Essas bandeiras não são das minorias, essas bandeiras são da sociedade, que precisam ser encaradas com muito cuidado, mas com muita responsabilidade, independente da origem profissional. Sim. Porque eu não sou o único policial militar filiado ao PSOL. Nós temos vários companheiros, policiais militares, bombeiros militares, inclusive também militares das Forças Armadas. E eu quero proclamar aqui que eu me sinto muito bem no PSOL. Assim, ninguém pode imaginar como eu fiquei honrado sendo candidato do PSOL em Teresópolis. E como também tenho alegria e honra de ter pertencido aos quadros da Polícia Militar. Aliás, nunca, em nenhum momento, fiz questão de ocultar. Ao contrário, sempre que apresento o currículo, a primeira expressão que vem, e aliás, né, trago ainda um conhecimento muito mais aprofundado sobre as questões da segurança pública. Teresópolis tem demandas em relação à segurança pública. Quais são as ações públicas de um prefeito
em relação aos registros de ocorrência que alcançam as mulheres. O estupro, ou as crianças que são molestadas. Um prefeito tem que patrocinar o aumento do policiamento ostensivo, ou ele tem que patrocinar políticas públicas de proteção à mulher, de proteção à criança. Então, são questões que não são constrangedoras. Eu não vou imaginar, né, que uma pergunta assim, né, não venha de um adversário, mas que me dá essa oportunidade de demonstrar que é o contrário. São temas em debate. Sim. E que são problemas da sociedade. E, obviamente, eu me disponho, com compromisso público, a enfrentar. Com certeza. Rodrigo, então, nas suas considerações finais, eu queria que você falasse um pouco, né, você estava falando aqui em off da questão dos projetos, né, que o partido tem apresentado, e da construção coletiva desses projetos. Eu queria que você falasse um pouco dentro das suas considerações finais. Anderson, a construção do nosso programa, ela se deu de uma maneira que nós entendemos como... É o início, na verdade. Mas a maneira... nessa temática de ampliar a democracia. A gente foi chamando algumas conferências, algumas reuniões, com grupos diversos, conferências temáticas. E dessas conferências vinham contribuições e um grupo do partido sistematizava essas contribuições. Eram conferências abertas, até pessoas de outros partidos participaram. Foi ampliando a possibilidade de diálogo. Eu acho que isso é o papel do partido político, ampliar o diálogo com outros partidos, com a sociedade como um todo e, alcançando o poder público, ser a sociedade no universo do Estado. De qualquer forma, o nosso programa ele é calcado em dois, como eu havia dito, a questão da radicalização da democracia, da defesa dos direitos humanos, mas ele tem como entendimento a necessidade de uma mudança na percepção da cidade, o que a gente chama de direito à cidade. Direito à cidade, nesse caso, implica em uma contraposição direta com o que acabou se convencionando como cidade-empresa. Então a gente chama a nossa perspectiva de cidade cidadã, enquanto há uma perspectiva de atuação da cidade-empresa, onde, em detrimento do bem viver do cidadão, se aloca qualquer tipo de coisa para oferir lucro para a empresa X ou Y. Sim. Então vocês são contra a empresa? Claro que não. Só que a gente precisa pensar que a cidade é, antes de mais nada, o ambiente onde nós vivemos. A gente vive aqui, pô, a gente vai lá na reta, come ali no China, coisa e tal. É isso que a gente faz, pô. Vai na padaria, vai ali padaria ali na... Sim. Sei lá. É ter orgulho de ser teresopolitano, mesmo não tendo nascido aqui. Exato. Esse é que é o direito à cidade. Tem demandas, Rodrigo? Eu digo assim, distribuíram títulos de propriedade que agora, sem a preocupação com uma urbanização prévia, agora as pessoas veem que aquele título não pode ser registrado, porque não é um título devidamente legal. Tem que ter uma regularização fundiária, tem que ter intervenções urbanas para que aquilo se transforme num verdadeiro bairro, onde as pessoas tenham acessibilidade para chegar na sua casa. A casa não é só o asilo inviolável. A casa é o centro do universo das pessoas, das famílias, uma habitação digna. Eu me assustei ao longo desse tempo com as servidões, degraus irregulares, degraus inexistentes. As pessoas têm dificuldade, não é só a falta de ônibus, do transporte em certos lugares, também tem isso e tem que ser enfrentado. O ônibus tem que passar na porta. Me indagaram, educação de jovem e adulto. O jovem sai da escola porque ele à noite não tem ônibus para voltar. Tem que conversar, ouvir os rodoviários, ouvir os empresários para solucionar. Mas são demandas imediatas. Agora, eu tenho que dizer, porque vai terminar, que nós temos que aproveitar. Nós temos indústrias que foram embora de Teresópolis. O esvaziamento econômico é grande.
A atenção, pontos turísticos relevantes completamente degradados. Eu conversei antes, eu estou imaginando que até o dia da eleição, vamos receber uma proposta de desenvolvimento da Associação Comercial e Industrial de Teresópolis. O que propõe o setor empresarial? Nós falamos em ouvir a sociedade, radicalização da democracia, mas de onde vem essa proposta? Como é que nós vamos discutir, debater um modelo de desenvolvimento para a geração de emprego e distribuição da renda, comércio fechando as portas? Você vai no shopping, um monte de loja fechada, o desemprego crescendo, a juventude desempregada, aumenta a população de rua, dormindo debaixo das marquises. Nós estamos vendo questões sociais se agravando em Teresópolis, que somente serão enfrentadas através de uma administração que tenha compreensão daquilo que é necessário, que tenha disposição de ouvir, que compreenda que o município isoladamente não resolve seus problemas, tem a questão da região como um todo e tem as articulações com o poder público estadual, com os ministérios para trazer recursos. Diz assim, comparativamente, qual o candidato que tem possibilidade dessa articulação, de ter tido convivência com quadros importantes da política nacional, da política estadual, para formular projetos, ter autoridade moral para articular a tramitação e ser identificado eticamente para a liberação dos recursos. Não é com a mediação desse ou daquele, para pegar um dinheiro em nome de uma política pública e 80% vão para o ralo. É preciso o quê? É preciso que a população compreenda que, além da participação, que é a base de tudo, é preciso que haja uma sintonia entre a participação e a representação política. A representação política é a imagem do município, é a imagem da cidade. Uma cidade que tem representantes políticos, que não são identificados como éticos, como idôneos, como responsáveis. Esta é a imagem da cidade. No caso de Teresópolis, essa tragédia, ou catástrofe, onde discutimos. Catástrofe, né? Essa catástrofe tem razões políticas. Claro. E é a partir da representação política. Portanto, é olhar o voto. O momento é agora. Já tem tempo de avaliar. Eu, para encerrar, já que tem as considerações finais, já fiz as minhas, mais uma vez agradecendo. Talvez dentre todos os candidatos, eu seja aquele que está aqui em Teresópolis há menos tempo. Mas com certeza, eu sou aquele que acumula uma trajetória política mais facilmente verificável. Que verifiquem e comparem. Machado de Assis dizia, comparar para refletir. Refletir, comparar, refletir e votar. Tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvidas de que a população de Teresópolis, com o tempo que resta, tem essa chance de colocar o PSOL na prefeitura, o Rodrigo Cossenza como vice, Paulo Ramos prefeito. Exatamente para quê? Para fazer com que a cidade experimente a alegria da participação para ter as transformações que são exigidas. Agradecendo a presença dos candidatos. Rodrigo, obrigado pela tua presença. Obrigado, aqui. Anderson. É importante a participação e é importante que os partidos tenham entendido, né, essa nossa proposta de levar até o Teresopolitano essas propostas para a sua cidade, né, para a sua vida nos próximos 4 anos. Obrigado pela participação, Paulo Ramos. Bom, vamos encerrando então essa participação aqui dos candidatos do PSOL e a gente volta amanhã com a nossa série de entrevistas também a partir das 10 horas. Esperamos, né, que não tenhamos problemas aí com a transmissão, mas com certeza não teremos.
Obrigado pela sua participação e amanhã a gente está de volta a partir das 10 horas com o seu Diário da Manhã. Até lá.